Agora, quando a gente fala de sintoma de depressão, porque a gente falou ali um pouquinho dos sintomas da ansiedade, Sim. que podem ser físicos, principalmente, né? Ele realmente começa a atrapalhar aquela rotina. Eu vejo a ansiedade assim como uma agitação, uma inquietude, e a depressão já como realmente essa Sim, desmotivação, né? Essa coisa, deixa pra lá. exatamente. É, Você disse que pode virar, né? Um pode virar o outro, mas o sintoma de depressão realmente você citou aí, não querer levantar da cama? Isso é um dos sintomas. Né? Então a pessoa começa a deixar de fazer aquelas coisas que antes tinha prazer. Ah, eu sempre gostei de sair para jogar bola no final de semana. Ai, mas eu já nem tenho mais prazer nisso. Né? Começa a ficar desestimulado, às vezes, no trabalho, não tem motivação no dia a dia para estudar, para buscar algo, né? Quer ficar mais deitado, quer ficar no escuro, sabe? Vai deixando os planos de lado. Ah, não, isso aí já não dá certo mesmo. A autoestima costuma ficar baixa, o autocuidado começa a ficar prejudicado, né? Ai, acho que não vou tomar banho não, passei o dia inteiro deitado, nem vou tomar banho, não quero escovar dente. Às vezes passa 2, 3 dias de pijama e aí ou pode ter uma redução alimentar ou pode ter também uma compulsão alimentar, né? Para preencher aquele vazio, aquela lacuna e começa, né? E aí vai só piorando. Às vezes a depressão gera um transtorno alimentar, aí daqui a pouco tem ganho de peso, e aí vai virando uma bola de neve. Aí ansiedade, Ansiedade, distúrbio do junto. sono, porque fica deitado às vezes o dia todo, né? Já não consegue mais sair para trabalhar, e aí passa o dia todo deitado. O corpo entende, bom, eu não tô cansado, para que eu vou dormir à noite? Aí desenvolve um transtorno de sono, começa a trocar dia pela noite. Você falou sobre o antidepressivo que regula essa condição de déficit, né? De deficiência hormonal, de vitaminas, né? Que é importante, de serotonina, enfim, Sim, controla isso. E aí, só uma curiosidade da medicação da ansiedade. Qual que é? sim. Porque aí temos o antidepressivo e para ansiedade. O tratamento de ansiedade é feito com antidepressivo. Também. É. Né? Então, isso faz parte Por também do isso que eles quando. são tão realmente parecidos, né? Tão juntos, caminham Porque quando a juntos. gente melhora, por exemplo, os níveis de serotonina, né, com o antidepressivo, ele vai ter, lógico, o efeito antidepressivo, mas a serotonina também diminui a ansiedade. A pessoa fica mais tranquila, sabe? Então, quando, né, eu falei que o paciente vai lá e eu passo a medicação e explico o motivo, uma das coisas eu falo, ó, não lê a bula não, tá? Mas na bula vai estar escrito que é um antidepressivo, apesar de não ter a queixa às vezes de depressão, isso é só da ansiedade. Ou do toque, ou, né, o pânico. Então, é muita coisa, puxa muitos outros problemas emocionais, né? É Sim, uma ansiedade que vai gerando um monte de outra, pode. físico e emocional Sim, também, né? sim, Vem sim. potencializando. Sim, a ansiedade costuma ter um desdobramento, né, que eu falo. Isso é uma fala minha, tá? Não está escrito nos livros. Mas eu vejo que quem tem um nível de ansiedade mais alto tem um potencial maior para desenvolver, né? O transtorno obsessivo compulsivo, a Ó, tricotilomania, que é arrancar cabelo, né? A síndrome de Tourette. Então, a ansiedade pode, se a gente não controla ela, desenvolvendo outras coisas. Ela uhum. agrava outras coisas. Essa síndrome de Tourette que você falou, É. ela é o quê? O Tourette é a pessoa que tem aqueles Tourette. movimentos motores e vocais. Por exemplo, a pessoa não consegue controlar o que fala. O impulso, não consegue controlar o impulso. Eu lembrei até de um Tem um filme. filme de uma criança que fica dentro da sala de aula falando e o professor chama atenção. Não, esse é Menino, qual o filme? Qual que é o nome? Você não me lembra? lembro o nome, mas o professor chama a atenção dele. Menino, para de falar isso na sala de aula, né? Eu vou te deixar de castigo, você vai ser suspenso. E ele não consegue parar de falar. É uma coisa, Uma é uma compulsão compulsão, né? Então pela pode ser fala. tanto vocal quanto motor. E quando a ansiedade está muito alta, piora, a pessoa fica falando, 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 A muitas vezes gente coisas vê muito isso, obscenas, né? xingamentos, e a pessoa fica constrangida, porque a pessoa não tem a perda cognitiva dela. Então ela entende o que ela está fazendo, mas ela não consegue controlar.
E a ansiedade pior. Eu falo de Tourette porque eu tenho um número muito grande de pacientes no consultório. É Não é mesmo? tão comum, mas por incrível que pareça, eu tenho um número razoável de Tourette no Porque, assim, consultório. muito curioso, né? Eu lembrei de outro filme que é até uma comédia, que chama Toque. Ele trata, na verdade, leva pro lado engraçado, mas traz uma reflexão. Se a doutora, não sei se você já conseguiu ver. Não lembro se tá no Prime, no fim, gente, mas acho que é Toque o nome. E ele realmente tem um paciente que ele não consegue. Não consegue. Ele começa a falar. A gente vê muito, porque aí a gente tem que pensar assim, o que é normal, né? Aquela pessoa que fala muito e aquilo que, opa, tá fugindo. E aí vale muito essa percepção de quem tá ao Sim, redor, sim, né? sim. Porque às vezes, não só nessa síndrome, É mas na a própria síndrome. depressão, a própria Sim, ansiedade, uma percepção de quem tá de fora. Opa, esse negócio sim. tá É. diferente. A síndrome ela é bem marcada. Assim, É. então é uma coisa que dá para perceber que existe mesmo um problema, né? Uhum. Mas, por exemplo, a ansiedade pode ser uma coisa mais sutil, que a pessoa às vezes vai até deixando, né, por muito tempo. Ah, tô meio ansiosa, tive uma crisezinha ali, tive um ataque cardíaco aqui, e vou levando.